Essa terra já foi lavada com sangue. E ninguém te contou por quê. Hoje a gente fala de Alagoas como um lugar de praias deslumbrantes, festas populares e orgulho nordestino. Mas por baixo de cada palmo de areia, ainda lateja uma ferida aberta. Uma ferida que começa muito antes dos mapas, muito antes da República, muito antes de alguém ousar chamar isso aqui de Brasil. O que você vai ouvir agora não está nos livros didáticos. É a história de um povo que foi apagado, de batalhas enterradas, de traições que ainda ecoam nos nomes das cidades. É a alma de um estado que grita, mas ninguém escuta. Uma história que fede a pólvora, suor e sangue escravo. No início tudo era mata. Mata densa, úmida, viva. Onde hoje estão as ruas de Maceió, já houve aldeias indígenas vibrando com cantos ancestrais. Os caetés e os tupinambás não viviam em paz. Viviam em liberdade. Até que chegaram eles, os portugueses. E junto com eles, a cruz, a espada e a ganância. O litoral de Alagoas virou uma promessa de açúcar. Mas por trás de cada engenho havia um pesadelo. O som das moendas se misturava ao estalar dos chicotes. Os senhores se banhavam em ouro branco, enquanto os negros, sequestrados da África, morriam de pé, acorrentados, com os olhos vazios de esperança. Ali, no que seria depois o coração de Alagoas, os portugueses fundaram povoados como Porto Calvo e Penedo. Mas não foi uma fundação pacífica. Foi uma guerra. Cada vila nascia entre fogueiras, degolas e estupros. Os holandeses também vieram, e com eles, mais fogo, mais sangue. A Batalha das Guararapes pode ter sido vencida lá em Pernambuco, mas o cheiro de morte cruzou o Rio São Francisco e chegou até aqui. A cada invasão, a cada disputa, era o povo que morria. Sempre o povo. E no meio desse inferno tropical surge um nome. Zumbi. Nascido no quilombo dos Palmares, ali nas serras entre Alagoas e Pernambuco. Ele não era só um guerreiro. Era símbolo. Palmares foi o maior quilombo da história do Brasil. E sabe por quê? Porque era livre. Porque era negro. Porque era inimigo do sistema. O que os livros não contam é que Palmares durou quase um século. Um século desafiando a escravidão. Um século dizendo não à coroa portuguesa. Um século sobrevivendo ao ódio branco. Mas liberdade demais incomoda. E então veio o cerco. As tropas chegaram, frias, calculistas, lideradas por Domingos Jorge Velho, um bandeirante sedento por glória. Ele não queria justiça. Ele queria medalha. Palmares foi traído, invadido, destruído. Os corpos foram queimados. Os sonhos calados. Zumbi foi decapitado. E a cabeça dele, exposta em praça pública. Como um aviso. Como um recado. Aqui quem desafia, morre. Mas Alagoas não se calou. Quando a independência do Brasil veio em 1822, muitos pensaram que tudo mudaria. Mas para quem? Os senhores continuaram mandando. Os escravizados continuaram apanhando. E o povo? O povo continuou sendo massa de manobra. Em 1817, antes mesmo da independência, já havia sangue correndo pelas ruas. A Revolução Pernambucana chegou até aqui. Gente simples, pobre, cansada de ser humilhada, pegando em armas contra o Império. E o que aconteceu com eles? Foram caçados, enforcados e esquecidos. Décadas depois, durante o Império, Alagoas virou província. Mas o que mudou? As elites locais, as mesmas famílias, continuaram comandando tudo. Era como trocar o chicote de mão. Escravidão continuou firme. O latifúndio se expandiu. As mulheres negras estupradas em silêncio. Os filhos bastardos abandonados. E nas fazendas de açúcar o tempo não passava. Era sempre 1750. A abolição chegou em 1888. Mas não para todos. Muitos libertos viraram escravos do mesmo jeito, agora com outro nome. Trabalhador rural. Sem terra, sem direito, sem nada. E se alguém se revoltava, desaparecia. Chega a República. 1889. A promessa de um novo Brasil. Mas de novo, para quem? Alagoas virou um palco de coronéis. Políticos com armas, donos de tudo. Quem mandava era o dinheiro. Quem obedecia era o medo. A política virou uma guerra silenciosa.
As disputas eleitorais se resolviam com bala. E o povo? O povo só queria viver. Mas nem isso deixavam. É nesse tempo que surgem figuras como Euclides Malta, Deodoro da Fonseca, nomes grandes. Mas grandes para quem? Teodoro, por exemplo, nasceu aqui. Virou presidente, mas governou com autoritarismo. Fez da espada sua caneta. A República Velha, que se iniciou com ele, foi um regime de fazendeiros, conchavos e repressão. Nos primeiros anos do século XX, Alagoas mergulha num mar de desigualdade. O analfabetismo era norma. As crianças, invisíveis. As mulheres, silenciadas. O cangaço rondava os sertões. Mas não era só banditismo. Era desespero armado. Era a revolta dos esquecidos, dos famintos, dos sem voz. E então chega a década de 1920. O Brasil começa a se urbanizar, se industrializar. Mas em Alagoas, o tempo ainda anda a cavalo. Os engenhos ainda respiram. Os senhores ainda mandam. E o povo ainda espera. Espera que alguém conte sua história de verdade. Espera que parem de falar só dos poderosos. Espera que um dia o sangue derramado vire memória. E não só estatística. Porque essa é a verdade que ninguém te contou. Alagoas não é só uma linha no mapa. Alagoas é uma cicatriz. Uma terra onde o grito nunca parou de ecoar. Onde cada praia linda esconde uma tragédia. Onde o passado não passou. Se isso te despertou, comenta aqui. Diz que você tá aqui. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu tô aqui. Essa é a verdadeira história do Brasil que ninguém mostra. Curta, se inscreva e compartilhe. Porque só quando a gente lembra é que a história começa a mudar.